Eu vou contar um bastidor sobre a reação do PL de Jair Bolsonaro, o que ele avalia fazer para reagir de fato a essa ofensiva depois da operação da Polícia Federal. Pois bem, o partido de Jair Bolsonaro considera promover um evento em defesa da legenda e de seu presidente Valdemar Costa Neto. A gente lembra, a gente tem o Breaking News, inclusive no sábado, o dirigente da legenda foi liberado após ficar um dia detido na Superintendência da Polícia Federal. A sigla irá promover na próxima semana um encontro com deputados, senadores e dirigentes para discutir o assunto, como será a reação. Além de uma defesa de Jair Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto, esse evento serviria para mobilizar o eleitorado de direita e, principalmente, municiá-lo com um discurso em defesa da sigla para as redes sociais, que é o terreno onde a direita nada de braçada em relação à esquerda. Uma análise feita por dirigentes da legenda que me foi repassada apontou que desde a semana passada as menções sobre o episódio são mais negativas que positivas para a legenda. Além disso, o PL avalia que deve fazer uma defesa enfática da sigla diante do pedido do senador Humberto Costa, do PT, lá de Pernambuco, para que seja cassado o registro do partido. No relatório final, a Polícia Federal apontou que a sede nacional da legenda funcionava como uma espécie de QG do golpe. E falando em Valdemar Costa Neto, sabático, silêncio. Por orientação jurídica, o presidente nacional do PL entrou em uma nova quarentena com a imprensa. No final do ano passado, ele evitou declarações públicas, foi um pedido de Jair Bolsonaro, após Valdemar ter elogiado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, a quarentena jurídica ocorre a pedido do advogado Marcelo Bessa, para evitar que uma declaração fora de contexto complique a situação do dirigente partidário. Valdemar ficou detido por 2 noites. No total, uma noite e um pouquinho, após ter sido preso em flagrante na operação de busca e apreensão da Polícia Federal. Ele foi detido por ter em sua residência uma arma com registro vencido em nome de uma outra pessoa, que é o filho dele, e de uma pepita de ouro de origem indeterminada, que poderia ser de um garimpo ilegal. A defesa recorreu ao Supremo Tribunal Federal e aí o ministro Alexandre de Moraes acabou liberando o dirigente partidário. Lembrando que nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes, é claro, que fala que liberou por causa da idade de Valdemar Costa Neto. Eu vou chamar nosso time de análise, que conhece tão bem Valdemar Costa Neto, tanto Pedro Duran como a Jussara Soares. Agora eu vou começar pelo Pedro Duran. Pedro, Valdemar Costa Neto tem o que é chamado de um pecado na política, que é o sincericídio, ou seja, perguntado, fala mais do que deveria na avaliação de seus colegas do PL. Ele falando neste momento que ele está na mira do ministro Alexandre de Moraes da Polícia Federal, pode complicar a situação dele? Você sabe que não foi por acaso que o Fábio Weingarten, que participa da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, naquele tweet que fez, elogiou o ministro Alexandre de Moraes, agradeceu o ministro Alexandre de Moraes. Conversava com um dos advogados desses alvos da operação, Uribe, e eu perguntava, já com as críticas, inclusive do Rogério Marinho, que é senador pelo PL, enfim, sobre a situação de Valdemar, sobre o fato de Alexandre de Moraes conduzir esse inquérito, né? Ele que disse que, como o Alexandre é vítima, não poderia conduzir o inquérito. E esse advogado me dizia a seguinte frase, eu perguntei, vocês vão pedir a suspensão do Alexandre de Moraes? E ele disse, e adianta alguma coisa? Alguma vez já adiantou? E não, na prática a gente sabe que essa ideia de suspeição do Alexandre de Moraes, de tirar ele do processo, ela não trouxe resultado nas vezes em que foi tentada por Roberto Jefferson, por Daniel Silveira, por outras pessoas. Então, eu entendo que o bolsonarismo agora tenha percebido que não adianta tentar brigar, fazer disso uma guerra pessoal com o Alexandre de Moraes, porque isso inclusive pode trazer impactos negativos em eventuais processos que passem pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso a ideia de manter uma relação cordial, e o Alexandre soltou o Valdemar, né? Enfim, logo depois da operação, ele pôs o Valdemar em liberdade. Então, eu entendo que dizer que está na mira do Alexandre de Moraes neste cenário, com esta estratégia de não partir para um embate jurídico contra o ministro Alexandre de Moraes,
é mais um ato de sincericídio e pode atrapalhar a vida, juridicamente falando, do presidente do PL, que tem uma pedra no sapato, aliás, uma pepita no sapato, né? Porque a gente ainda vai descobrir se de fato foi ou não foi garimpo ilegal que rendeu a ele aquela pepita de ouro, e essa investigação vai continuar existindo. Ele que foi um dano colateral da operação, porque não era para ser preso, né, Uribe? A ideia é que ele fosse apenas um alvo de busca e apreensão, justamente por isso que você falou, de ter supostamente oferecido a sede do PL como um espaço para um QG do golpe, o que, claro, ainda vai ser investigado. A defesa nega todo tipo de acusação nesse sentido, mas é bom que a gente diga que ele foi um dano colateral dessa operação e que de todos ali que se complicaram, ele não é o que tem mais problemas. Tem outras pessoas que aparecem naquela decisão de 135 páginas do ministro Alexandre de Moraes que vão ter muito mais a explicar do que o próprio Valdemar da Costa Neto, Uribe. Até porque se tivesse algo mais grave, já teria sido preso preventivamente, né, Pedro? Até uma avaliação, até em partidos de esquerda, que Alexandre de Moraes pesou a mão em relação a Valdemar Costa Neto ao ter mudado na audiência de custódia a prisão em flagrante para a prisão preventiva. A gente tem uma honra aqui, viu, Pedro? Porque a gente tem aqui na tela uma das pessoas mais especialistas em Valdemar Costa Neto. Na análise política brasileira, foi a primeira pessoa a entrevistar Valdemar Costa Neto desde o escândalo do Mensalão, que é a Jussara Soares. E ela conhece muito bem essa autoridade política. E eu te pergunto na lata, Jussara Soares, Valdemar vai aguentar essa quarentena ou vai falar antes disso? Yuri, é uma pergunta difícil, né? Assim como Bolsonaro, e é difícil fazer previsão também sobre Valdemar da Costa Neto. A situação é que essa prisão que não estava no radar abalou bastante. A gente viu a imagem de Valdemar da Costa Neto saindo ali na noite de sábado da Polícia Federal, ali da prisão, né? Ele passou 2 noites preso e a gente vê que o advogado até fala, não, ele não vai falar, porque tem de fato essa orientação para que ele não fale, justamente para tentar ali estabelecer uma diferença de Valdemar em relação aos demais investigados nesse intento golpista. Isso fica muito claro também quando a gente conversa nos bastidores. Por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, ele atendeu ali aquela pressão que tinha dos bolsonaristas e acabou contratando aquela empresa para poder fazer uma suposta auditoria das urnas, tentar encontrar alguma coisa. Ele estava pressionado, cedeu ali, mas toda vez ele ficava ali no limite, tentando se equilibrar entre o que queriam os bolsonaristas, que estavam chegando no PL junto com o Bolsonaro, e também, mas sabendo que ele estava ali correndo um risco muito grande ao atentar, ao fazer críticas e questionamentos às urnas eletrônicas. Lembrando que o PL, a gente comentou isso, né? Como é que o PL via questionar as urnas se o PL elegeu a maior bancada, 99 deputados, elegeu muitos senadores também. E aí, como é que faz? O questionamento fica só porque Bolsonaro perdeu a eleição? E aí os deputados que foram eleitos? Então, ele estava numa situação muito difícil em relação a isso. Pois bem, agora vamos ver se ele realmente vai conseguir adotar esse silêncio para não se complicar ainda mais. Mas, de fato, abalou bastante essa prisão de Valdemar, até porque ele acabou sendo preso não pelo que motivou a busca e apreensão, que é justamente a investigação sobre essa tentativa de golpe para evitar que Lula tomasse posse, mas justamente por ter encontrado uma arma ali fora das regras, né? A arma estava com prazo vencido de regularização e também por causa da pepita, como mencionou aqui o Pedro Duran. Pois bem, isso não estava no radar e só que acabou sobrando para o Valdemar da Costa Neto. Lembrando que o Valdemar Costa Neto nunca defendeu um golpe de Estado, sempre isso irritou muito Jair Bolsonaro, porque ele não encampava algumas teses golpistas da direita.